Boa noite a todos. É com imensa alegria no coração que mais uma vez nós nos encontramos, nos reunimos nessa casa de oração, de fraternidade, de amor, nesse dia que antecede, Aí, mais um ano que está chegando. Então, com muito amor no coração, nós rogamos ao nosso Senhor Jesus que derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, que possamos nos colocar receptivos para as reflexões desta noite, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa, e que ao final possamos todos sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Queridos amigos, após uma conferência que Divaldo Franco realizou em uma das cidades dos Estados Unidos, ele foi convidado para fazer um lanche na residência de um casal, acompanhado por uma intérprete. Ao chegar lá, ele viu uma moça muito bela que estava olhando com muito carinho para um jovem também muito belo. Até que uma senhora se aproximou e perguntou: Divaldo, você está gostando de ver os meus filhos? E ele respondeu: sim, são dois jovens de uma beleza incomum. A moça é casada com ele? Não, Divaldo. Os dois são meus filhos biológicos. E notando a surpresa de Divaldo, ela perguntou: você gostaria de conhecer a história dos dois? E ele respondeu: sem dúvida. Então essa senhora começou a contar que quando seu filho, Mark, tinha 5 anos de idade, ela descobriu que estava novamente grávida. E na hora ela lembrou de uma conversa com um psicólogo, de que quando há uma diferença do primeiro nascimento do filho para o segundo, é possível que o primeiro fique enciumado. Então ela decidiu conversar com esse psicólogo, que disse a ela: não se preocupe tanto, converse com ele, diga a ele que você vai dar um presente, um irmãozinho. E assim ela fez. Ao chegar em casa, ela disse: Mark, meu filho, a mamãe daqui a 8 meses vai lhe dar um presente. Mamãe, daqui a 8 meses? E quanto tempo é 8 meses? É amanhã de manhã de outra manhã? E ela disse: sim, meu filho. Ah, mamãe, e o que é o presente? É um irmãozinho. Mamãe, eu não quero o irmãozinho. Mas, meu filho, eu pensei em comprar uma bola para você e outra para ele, para vocês brincarem juntos. Mamãe, a bola eu quero, mas o irmãozinho eu não quero, não. E ela não insistiu naquele dia. No dia seguinte, voltou a conversar com ele e ele insistindo que não queria irmãozinho. Quando ela completou 4 meses de gestação, ela foi fazer a ultrassom. Surpresa! Estava grávida
de uma menina. Então ela ficou ansiosa para chegar em casa e contar para seu filho. E ao chegar em casa, ela disse: meu filho, o presente que a mamãe vai lhe dar é uma irmãzinha. Mamãe, uma irmãzinha? Sim, meu filho. E onde está a minha irmãzinha? Está dentro da minha barriga. Mãe, a sua barriga é uma caixa de presente? É sim, meu filho. E mais adiante, na conversa, ele perguntou: mamãe, eu posso cantar para minha irmãzinha? Pode sim, meu filho. Mas vocês não precisam se preocupar porque eu não vou cantar. A música dizia o seguinte: você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. E todo dia ele cantava para sua irmãzinha, até sua mãe completar 8 meses de gestação, quando ela precisou fazer uma cesariana de emergência. E após ela se recuperar da cirurgia, o médico foi falar com ela, com o esposo, e disse: infelizmente, devido à cirurgia, o parto prematuro, a menina nasceu com ausência de oxigênio no cérebro e com algumas complicações nos órgãos, com a deficiência respiratória, é muito grave. Ela está na UTI neonatal e o caso dela não tem mais jeito. O médico levou aquele casal até a UTI, explicando toda a situação, e ele disse: eu recomendo vocês irem para casa e amanhã retornar, porque amanhã às 10 horas nós teremos que desligar todos os aparelhos. Assim que desligarmos, ela vai morrer. E se mantivermos os aparelhos ligados, é questão de dias, ela vai morrendo aos poucos. E assim aquele casal fez. Ao chegar em casa, Mark, ansioso para ver a sua irmãzinha, e perguntou: mamãe, cadê a minha irmãzinha? Cadê o meu sol, mamãe? Onde está o meu sol? Ah, meu filho, o seu sol é quase um entardecer. Logo mais será uma grande noite. Não, mamãe, eu preciso ver o meu sol. Por favor, me leve para ver o meu sol. Meu filho, onde a sua irmã está? Criança não pode entrar. Meu filho, a sua irmã irá nos deixar amanhã. Às 10 horas, ela vai morrer. E ali, todos envolvidos em muita emoção, Mark desesperado, clamando para ver a sua irmã. Então, sua mãe disse: vamos fazer o seguinte, amanhã decidiremos. No dia seguinte, quando eles se levantaram, lá estava Mark, de pé, pronto. Mamãe, por favor, me leve para ver o meu sol. Meu filho, eu não posso levar você para o hospital. Por favor, minha mãe, eu preciso ver o meu sol. Está bem, meu filho. Vamos todos e lá veremos. Ao chegar lá na antessala da UTI, a enfermeira veio ao encontro daquele casal e disse: senhora, aqui não pode entrar criança. É norma do hospital. Mark
Nesse momento, colocando as duas mãozinhas na cintura, pergunta: por que não? Ela é minha irmã, ela vai morrer. Eu preciso ver o meu sol. Por favor, me deixa ver o meu sol. E a enfermeira, então, sem saber mais o que fazer, assustada diante daquela situação, disse: está bem, senhora, é o seguinte, se me perguntarem, eu vou dizer que não vi vocês entrarem. E eles entraram. Marques se aproximou de sua irmãzinha e disse: mamãe, a minha irmãzinha é uma bonequinha, ela está viva? Sim, meu filho, ela está. Mamãe, eu posso cantar para ela? Pode sim, meu filho. E Marque, com muito cuidado, começou a cantar bem baixinho para não incomodar. Você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. E ele continuou cantando. De repente, a menina começou a tremer fortemente. A enfermeira ficou preocupada, assustada e disse: meu Deus, ela está tendo uma convulsão. Mas a mãe sabia, ela sentia em seu coração de que ela não estava tendo uma convulsão. E disse: Marque, meu filho, cante mais. Cante com todo o seu coração, meu filho. Cante mais forte, cante mais alto. E Marque cantou: você é o meu sol, eu sou um botão de rosa. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. E a menina, ela foi reagindo. A enfermeira disse: senhora, veja, as ondas cerebrais estão normalizando, os batimentos cardíacos. E Mark cantava com os olhinhos fechados, as lágrimas rolando em abundância. Ele cantava com todo o seu amor. O médico, que já tinha sido avisado, chega, olha aquele novo quadro, diz: mas o que é que está acontecendo? Meu Deus, mas essa menina, ela está dormindo. Os sinais delas estão todos normais. Meu Deus do céu, só pode ser um milagre. E Mark cantou 20, 30, 40, 50 minutos para sua irmãzinha. E ela foi cada vez melhorando. A partir daí, Mark teve permissão para visitar sua irmãzinha todos os dias e cantar para ela. Após 50 dias, a menina teve alta. Então, a mãe, muito emocionada ao contar essa história, disse: Mark trouxe a minha filha da morte para a vida. Ela estava acostumada com a voz do seu irmão e veio aquecer o coração dele. Neste momento, Divaldo, muito comovido, disse, olhando para o rapaz: Mark, você ainda lembra da música? Claro que sim, Senhor. Poderia cantar para eu ouvir? E ele, olhando para sua irmã, fez um gesto afirmativo. A melodia era a mesma, mas a letra era diferente. E ele cantou: você é o meu sol. Eu sou uma rosa despetalada. Tome conta de mim.
para eu não despetalar. Divaldo conta que a sua voz transformou aquele ambiente em um verdadeiro templo. E mais uma vez, ele pôde constatar que o amor é a única razão para preservarmos a alegria de viver. Essa história, ela está contada, evidentemente, com muito mais detalhes no livro Vivências do Amor em Família, que é um livro organizado por um palestrante, amigo nosso muito querido, que já esteve algumas vezes aqui em Caruaru, inclusive aqui na AME, Luiz Fernando Lopes, onde ele organizou nesta obra as histórias contadas por Divaldo Franco em suas palestras. No livro Amor, Imbatível Amor, ali no capítulo 62, intitulado Amor que Liberta, Joana de Ângeles nos lembra que o amor não tem passado, o amor não se inquieta com o futuro, e sempre hoje e agora o amor eleva, inspira, dando colorido às paisagens mais cinzentas. Nos lembra também, Joana, que o amor, ela é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. À medida que nós cultivamos o amor no nosso dia a dia, nós trazemos luz ao nosso cérebro. Nós cultivamos paz em nosso coração. Então é sobre esse amor que liberta, que nós vamos conversar na noite de hoje. Em O Livro dos Espíritos, ali na terceira parte das leis morais, no item Caridade e Amor ao Próximo, o Espírito São Vicente de Paulo, ele nos lembra quando Jesus nos orientou: amai-vos uns aos outros. E ele afirma: eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Deus, o nosso Pai, que nos ama, que nos criou, que quer a nossa felicidade, que nos dá a oportunidade de avançarmos a cada encarnação, que nos oferece a bênção do esquecimento do passado para que voltássemos toda a nossa atenção para o presente e para o futuro que depende das nossas ações de hoje. Ele que nos oferece o tipo mais perfeito para nos servir de guia e modelo. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo mais perfeito para nós seguirmos? Jesus. Jesus. Pois bem, outro dia nós estávamos assistindo a uma palestra de Haroldo Dutra Dias. E ele citava essa questão de O Livro dos Espíritos. E fazia uma pergunta: qual o nosso modelo de conduta? Qual é, meus irmãos, o nosso modelo de conduta? Qual é? Jesus. Pois é. Nos lembra Haroldo que para muitas pessoas Jesus não é o modelo de conduta.
Jesus, infelizmente, para todos os espíritas, não é o modelo de conduta. Porque mesmo sendo espíritas, muitos estão elegendo outros modelos. Porque sendo espíritas, muitos estão escolhendo outros seres humanos para seguir. Porque mesmo sendo espíritas, muitos estão escolhendo outros exemplos para mirar. Hoje, quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem agride, geralmente é o mais aplaudido. Nos lembra Haroldo que a violência ocupou um lugar de destaque. E nós vemos isto nas redes sociais. Ninguém pode colocar algo, tem que ter cuidado, porque se o outro não gosta, ele vai na sua página e te critica, e compartilha, e te ofende. Nós vemos o aumento da violência na televisão. A gente liga no jornal e a violência ocupou um lugar de destaque. A gente tira o dia para assistir um filme nesses canais de assinatura e a violência, os filmes de violência ocupam ali os primeiros lugares. Então nos lembra Haroldo que deliberadamente nós estamos nos afastando do modelo e guia que Deus nos oferece. Deliberadamente nós estamos nos afastando, muitas vezes, daquele que nos diz, que nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, sou brando e humilde de coração. Meus irmãos, ao escolhermos outros modelos, nós nos afastamos desse amor que nos liberta do ciúme, da inveja, da intolerância, do ressentimento. Ao escolhermos outros exemplos para seguir, nós nos afastamos desse amor que nos liberta do ódio, dos falsos cristos, da raiva, da maledicência. No amor de Jesus não há espaço para intrigas. No amor de Jesus não há espaço para desmedice, para fofocas. No amor de Jesus não há espaço para mentira, porque no amor de Jesus nós encontramos a verdade. No amor de Jesus nós encontramos a chave que abre a porta de nossa casa mental, para que possamos nós fazermos aquela faxina, eliminar, higienizar a nossa mente, o nosso íntimo, arrastar aqueles sentimentos ruins, doentios e transformá-los em sentimentos bons. Não nos esqueçamos de que com Jesus e Kardec aprendemos o que significa de fato libertação pelo amor. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8,
item 19, instruções dos espíritos. Um espírito protetor, ele nos lembra que se temos amor, possuímos tudo que há de desejável na terra. Se temos amor, possuímos preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que nos cercam, daqueles que nos desejem mal, nos alcancem. Porque se cultivamos amor no nosso dia a dia, desejando bem ao outro, fazendo nós a nossa parte, não importa o que o outro pense, fale, faça ao meu respeito. O outro não vai poder me desequilibrar se eu estou no trabalho com Jesus. O Espírito protetor nos lembra que se temos amor, iremos colocar o nosso coração lá, onde os vermes e a ferrugem não atacam, e veremos apagar-se de nossa alma tudo que seja capaz de contaminar o nosso coração. No livro Amor como Solução, logo ali na introdução, Joana de Ângeles, ela vai nos esclarecer ao dizer o seguinte: o amor como solução é o único recurso de que o ser humano pode dispor, como resultado da transformação pessoal de cada um para melhor. Que, através do trabalho de suas imperfeições, trabalhando ali as dificuldades, vai transformando aqueles sentimentos em amor. Então, à medida que eu estou consciente que o amor é a solução para resolver as minhas encrencas, eu me coloco no trabalho diário de ser hoje melhor do que ontem, para amanhã ser melhor do que hoje. Eu começo a me colocar no trabalho, na busca do meu autoconhecimento. Eu busco renovar o meu entendimento. Eu busco cultivar pensamentos bons. Divaldo, em uma das palestras também que eu assisti, ele dizia o seguinte, esclarecia, na verdade, que o nosso cérebro, ele renasce emocionalmente neutro. Que assim como o amor e o ódio, a gente aprende. E aí ele começou a contar a história da sua vida. Ele, o 13º filho, e havia ali, entre os seus irmãos, um que para ele tudo se resolvia com o ódio. Então ele tinha muita dificuldade de amar. E isso causava muitos problemas entre eles. Mas a sua mãe, conta Divaldo, um exemplo de amor, de uma paciência inesgotável. Ela foi ali, tendo todo o cuidado. E aos poucos, esse irmão, ele foi aprendendo a gostar. Depois, ele aprendeu a respeitar. Por fim, ele começou a dizer, pois é, esse negócio de gostar é melhor do que não gostar.
E aí, quando ele completou, estava ali com seus 31 anos, conversando com o Divaldo, que tinha 10 anos, disse: Di, você bem que podia ser meu filho. Uai, por quê? Não entendo. Ué, Divaldo, você é muito paciente. Você parece a mãe. Você tem muita paciência. Então, eu sou capaz até de lhe amar, sabe? E Divaldo disse a ele: pois é, eu sempre lhe amei. Eu não sei porque você fica sempre com essa cara feia de mau humor. Ah, você acha? Não sei, quem sabe. Mas para a gente ficar de mau humor, dá um trabalho danado. Aqui em casa ninguém tem vergonha de amar, todo mundo é igual. Como é que a gente vai ficar de mal um com o outro? É mesmo, né, Di? Quando eu brigo com... Aí ele falou o nome dele, do outro irmão. Eu é que fico na pior, eu é que sofro, ele não está nem aí. E ele disse, isso é burrice. Sabe por quê? Porque amar é sabedoria. Amar é muito melhor, meu irmão. E quando ele estava por volta dos seus 40 anos, conta Divaldo, que ele se aproximou e disse assim, pois é, seu danado, com esse negócio de espiritismo, não é que eu aprendi a amar? Agora eu fico falando de amor aí o tempo todo. Ele aprendeu. E ele aprendeu porque foi imposto, porque foi obrigado, você vai ter que amar. Não, pelo exemplo de casa. Deus, o nosso Pai, ele nos obriga a alguma coisa? Não. Ele nos dá o livre-arbítrio para que façamos a nossa escolha. Deus, o nosso Pai, ele quer a nossa felicidade real. A nossa felicidade real nós encontramos quando nós nos aproximamos das leis divinas. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. Sobre a lei natural, que é a lei de Deus, a única e verdadeira felicidade do homem. Porque nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E só nos tornamos infelizes quando dela nos afastamos. E aí nos desequilibramos, nos equivocamos, fazemos escolhas que depois passamos a sofrer. Graças a Deus, o nosso Pai, ele nos oferece a reencarnação, o princípio básico da doutrina espírita, e com a bênção do esquecimento do passado, porque se nós lembrássemos do que fizemos em encarnações anteriores, sentiríamos muita vergonha. Com a sua misericórdia, com todo o seu amor, ele nos deixa para que possamos nós escolhermos o melhor caminho. E para facilitar a nossa caminhada, a nossa jornada, ele ainda nos oferece o modelo e guia para seguirmos, que é o nosso Mestre Jesus. Então, amar é trabalhar no bem. Amar é não apontar o defeito do outro, é não divulgar, é não compartilhar. É lembrar que nós temos as nossas imperfeições. É compreender que todos nós estamos em um processo. Todos nós somos aprendizes, somos alunos desse planeta escola, governado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos no Espiritismo que o amor
nos liberta da inveja, de todo sentimento contrário à caridade, ao amor. O Chico dizia assim: se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa para beneficiar a comunidade, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as línguas, de todas as terras, aquelas doces palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos como eu vos amei. E Ele nos amou com esquecimento de si mesmo. Ele nos amou sem nada pedir para si. Então, amar alguém ou alguma causa sem nada esperar, sem esperar reconhecimento, pagamento, nem mesmo a compreensão dos outros, é trabalhar por um mundo melhor. É trabalhar pelo incentivo do progresso em bases morais. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, há um capítulo que se chama Libertação pelo Amor, em que Joana ela inicia dizendo o seguinte: toda essência da vida encontra-se estabelecida no amor. E ela vai nos lembrar que Jesus, homem, ou seja, quando esteve entre nós, se fez o exemplo mais vívido do amor. Exerceu autoridade e carinho. Mesmo nas situações mais chocantes, ele não perdeu o equilíbrio e nem a afetividade. Joana aqui está nos convidando a refletir, a nos dizer o seguinte: olha, diante daquela tribulação, daquela aflição, lembra de Jesus, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, vencer as nossas sombras. E ela também nos convida a refletir o seguinte: que diante do outro que a gente não simpatiza, que causa algum desconforto, diante de qualquer situação que a gente veja que ali a gente vai desequilibrar, lembremos também do Mestre e perguntemos ao nosso coração: como agiria Jesus se estivesse no meu lugar? Como ele gostaria que eu agisse diante de cada situação que me é apresentada? Então, ela também vai nos lembrar que Jesus, quando austero, ele educava amorosamente e com energia. Jesus meigo, ele orientava com ternura e confiança. Jesus, diante ali da hipocrisia perversa, ele tomava uma atitude de enfrentamento, mas sem descer a condição infeliz do seu antagonista, porque o seu objetivo era educar. E quando nós falamos da hipocrisia perversa, nós lembramos de um sermão que é pouco lido e menos ainda estudado. Porque quando a gente fala do sermão, a gente lembra logo do Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças.
que acalma, né? Que nos traz ali um acalento. Mas há um sermão que deve ser lido e estudado para nós refletirmos sobre as nossas ações, que é o Sermão dos Ais. Em algumas traduções nós vamos encontrar 7 ais, em outras traduções nós vamos encontrar 8 ais, que são as advertências de Jesus, quando ele inicia dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está fazendo ali advertências daqueles que detinham do conhecimento e fazia tudo ao contrário. E aí, trazendo para nós, espírita, nós pensamos: ai de nós, espíritas, que pregamos o amor e carregamos ressentimento em nossos corações, mágoa. Ai de nós, espíritas, que receitamos a paciência, a indulgência para o outro. Olha, você tem que ser mais paciente. Você tem que ser mais indulgente e não se esforça para fazer aquilo que passa para o outro, aquilo que vai aprendendo. Ai de nós que aqui estamos. Em cada palestra, se a gente detém aquele conhecimento e não se esforça, a mudança, a transformação, ela não se dá de um dia para o outro. Mas se a gente não se coloca nesse trabalho de começar, de exercitar cada dia um pouquinho, fica ainda mais difícil, né? Então eu digo, tenha paciência. Mas eu, por exemplo, saio de casa, antes de sair, faço as minhas orações, né? Tô bem, tô legal. Só que eu já sei que eu tenho um compromisso, saio atrasada, no horário de pico, e quero que as ruas estejam livres, né? Que não haja trânsito. E desejo ainda que quando eu chegar no lugar desejado, tenha vaga para eu estacionar. Então a gente sai de casa. Eu acho que eu já contei esse exemplo, mas eu vou contar de novo. Então a gente sai de casa, está no trânsito, está um carro na nossa frente. Ele está indo bem devagar. E a gente está com pressa. E vai para um lado, ele não percebe. Vai para o outro, ele também não percebe. Dá o sinal, ó, e ele não percebe. Coitado, ele está ali, né, distraído no WhatsApp. Coitado, não viu. E aí a gente percebe que o sinal vai ficar amarelo. O carro passa e a gente fica. A gente fica tão feliz, né? A gente diz assim: vai com Deus, meu irmão. Obrigado por ter me feito esperar. É assim que a gente faz? Não, né? Então a gente é convidado no nosso dia a dia a colocar em prática nas pequenas coisinhas do nosso dia a dia. Não é fazer muito, é fazer um pouco a cada dia. Então, Jesus deixou os seus ensinos, deixou os seus exemplos, falando aos nossos corações, nos dizendo que diante de toda e qualquer situação, seja ela qual for, nós podemos sim enfrentá-la com paciência, com resignação, com coragem, com amor, com bom ânimo. Com bom ânimo. Então, amar, meus irmãos, é abrir o nosso coração sem reservas, nos colocando sempre no trabalho do bem. Amar também é um mecanismo de compaixão para conosco e para com o próximo. O amor
não ofende, tá? Quem falar aí que ama e ofende, não ama coisa nenhuma. O amor não mente, porque a sua estrutura é uma estrutura de autenticidade, sempre aberto, sempre claro. Joana de Ângeles vai nos lembrar que Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou ser possível, sim, curar as feridas do mundo e dos seres humanos. Como? Com a exteriorização do amor em forma de compaixão, em forma de bondade, de compreensão, de tolerância, de entendimento, de lembrar que todos estamos, olha, no mundo de provas e expiações. Não tem ninguém perfeito. Esse negócio de dizer assim, eu não tenho sorte, mas eu só quero alguém se for perfeito. Então, já começa a trabalhar e a sua transformação moral urgentemente para avançar e ir para um mundo evoluído, porque aqui não vai encontrar ninguém perfeito. Todos nós estamos no processo de aprendizado. Então, Joana também vai nos lembrar, neste livro aqui, Libertação pelo Amor, tá? Eu não sei se tem aí na livraria, depois vocês vejam. Libertação pelo Amor. Que quem cultiva o amor liberta-se. Liberta-se de tudo, né, que pode ali prejudicar, atrapalhar o processo de evolução. Liberta de sentimentos ruins, liberta das sombras. E quem, ao contrário, ignora, se escraviza. Né? Se escraviza ali em sentimentos doentios. Fica ali, ó, com a mente limitada no mundo material, achando que ser feliz é ter coisas. Né? E a gente precisa lembrar que a gente está no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos, mas não somos. Então, a doutrina espírita, ela nos oferece todos os recursos, meus irmãos, para investirmos nessa libertação pelo amor. Nos orientando que devemos estudar com afinco, com amor, o autoconhecimento, para descobrir aquilo que está em nós que precisa ser melhorado, aquilo que está nos impossibilitando de avançar. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 2, item 7, esse é um item que eu gosto muito e que sempre eu busco ele para lembrar. Porque Kardec nos lembra o seguinte: o Espiritismo dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes, nos tirando da visão acanhada, nos tirando da ignorância. O Espiritismo nos ensina a importância de amarmos uns aos outros, nos mostrando também que o maior inimigo não é aquele que pisa no nosso dedão do pé, não é aquele que deseja o mal para nós. O maior inimigo é aquele que ainda reside em nós. O orgulho, a inveja. Quer mais um? O egoísmo. E sobre o egoísmo, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, ele deixa muito claro que o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências. É o filho do orgulho, causador de todas as misérias do mundo. E ele nos lembra que o egoísmo é a negação da caridade. Sabe o que Emmanuel diz mais? Sabe o que ele nos lembra? Que cada um de nós ainda carregamos dentro de nós
esse monstro devorador nas menores atitudes. E reconhecer nos lembra, Emmanuel, reconhecer que cada um de nós ainda carrega esse monstrinho nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. E se arrepender sinceramente é dar o primeiro passo para se colocar no trabalho renovador. Fenelon, no item 9 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, ele nos lembra que o amor é de essência divina. O amor é de essência divina. E todos nós temos, do primeiro ao último, dentro do nosso coração, no fundo do nosso coração, a centelha desse fogo sagrado. Por vezes, meus irmãos, adormecidos, mas está ali para ser despertado, está ali para ser desenvolvido. Basta que tenhamos a coragem firme e sincera de nos colocarmos no trabalho renovador, de abraçar o Evangelho de Jesus com amor, fazer vibrar em nosso coração o seu Evangelho. Para finalizarmos, nós lembramos aqui de um amigo de Chico Xavier, Loreto Flores. Loreto Flores era espírita em uma época que o espiritismo era abominado. E aí ele sai para o trabalho da campanha do quilo. Ao chegar em uma casa, bate lá na porta, uma senhora atende. E ao ver que ele era espírita, cospe no rosto dele. Ele, com muita calma, pega o saco da campanha do quilo e coloca calmamente no chão. Pega ali um lenço no seu bolso e limpa a saliva dela que estava impregnada no rosto dele. E diz com muita humildade: minha irmã, isso é para mim. E para os pobres, a senhora tem algo? Vejam bem, isso é para mim. E para os pobres, a senhora tem algo? Ela ficou tão envergonhada que foi lá dentro pegar alguma coisa para doar para a campanha do quilo. Ele, em nenhum momento, criticou a atitude dela, porque naquele momento, Loreto Flores era o Evangelho vibrando dentro dele. E o Espiritismo nos convida ao trabalho do amor e da caridade. A caridade é amor em ação. Façamos vibrar esse amor em nossos corações e que em 2025 nós possamos nos comprometer mais com esse trabalho renovador, a começar dentro de nós, cultivando mais amor em nossos corações. Que Jesus os abençoe e que possamos todos retornar para os nossos lares envolvidos em muita paz. Um feliz ano novo a todos que aqui se encontram, a todos que estão nos assistindo ao vivo e que irão nos assistir posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita paz a todos, meus irmãos. Gratidão. Posso agradecer pela sua palavra durante todo esse ano
feito com suas interpretações, suas palestras, esperando que 2025 seja encarnada, né? Se não tiver finalizado ainda, libertação pelo amor, os arquivos pessoais, vão pegar contato comigo. Se vocês disserem para assim, hashtag volta para a sua primeira, ganhar um descontinho de trabalho. Aí, a grande colocação da nossa irmã, agradeço também sua hashtag conosco, com as pessoas, agradecer também por ter contribuído para esse ano 2024, vou repetir que ele é uma pessoa que já deveria ter sido um espírito elevado, tem muita relação, tem muita amizade. Jesus abençoe com mais uma preguiça. Obrigado a esse casal que sempre está aqui. Passar a palavra para Marcelo, para ele dar algumas palavras e fazer a nossa festa. Yes. Eu queria finalizar nossa reunião transmitindo um pensamento, repetindo, né, o que Silmara nos falou, um pensamento de bom ânimo para 2025. Pensamento positivo. Eu sinto sensações negativas, pessimistas. São apenas sensações. Elas não são a realidade. Nem você é os seus pensamentos, nem as suas emoções. Você é algo mais transcendente. Você é um espírito imortal, filho de Deus, essência divina. Traz consigo, então, possibilidades imensas. Então, para que nós possamos, aos poucos, deixar de acreditar nas mentiras que colocamos para nós mesmos e criamos para nós mesmos, as falsidades, pensamentos falsos, que muitas vezes nos deixam naquela armadilha, sem a gente ter para onde sair. Não. Pensar no bem, acreditar no bem, agir no bem. Pensar no êxito, agir para o êxito. Buscar o êxito no esforço da transformação e da melhoria. Porque, no fundo, nós somos expressões do nosso próprio pensamento. O pensamento, ou a exteriorização, vamos dizer assim, dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, vão nos trazer aquilo que almejamos, o que pensamos. Se procuramos tratar melhor, então, a nossa casa mental, resguardando pensamentos melhores, bons, prece, nós atrairemos o melhor, bom para nós. Só para, então, fixar mais essa mensagem de bom ânimo, eu vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel, comentando um trecho do Evangelho. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1,6. Vocês vejam o que Emmanuel vai nos dizer. E é uma lição para nós para 2025. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder de Deus.
A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura do que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio, perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e esqueçamos o desânimo. O desânimo é uma coisa que nós inventamos para nos martirizar. Alimentamos. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então vamos estreitar os pensamentos, estreitar a ligação com o mais alto através dos nossos pensamentos assim, focados em Jesus. Senhor, nós te rogamos nesse instante paz. Te rogamos nesse instante, Senhor, forças, bom ânimo, fé, confiança, Senhor, que tanto precisamos. A confiança que buscamos e que Deus tem em nós. Que nos concedeu a nossa existência. Não como um mar de lágrimas, não como, Senhor, uma peregrinação de dor e sofrimento, mas escola bendita de aprendizado, expressando de maneira sublime a perfeição do Pai, que nos agasalha e que nos indica o caminho para a nossa própria superação e nosso próprio engrandecimento. Que esse 2025 seja para nós, Senhor, um sublime ano, que possamos afastar qualquer pessimismo, negativismo, acreditando no que nós mesmos colocamos, ou que algumas pessoas, o que o mundo coloque para nós, tentando nos levar à desistência, ao desânimo, mas respondendo, Senhor, com esse bom ânimo, com essa fé viva que deve impregnar até as fibras mais íntimas da nossa alma. Porque assim, Senhor, haveremos de registrar em torno de nós sempre a ação sublime do alto, de Deus, em nosso favor, projetando-nos sempre, Senhor, um estado melhor, mais produtivo, mais engrandecedor, mais iluminado para nossas almas. Rogamos nesse instante pela paz no mundo,
entre as nações beligerantes, aqueles, Senhor, vítimas, não dizemos vítimas, mas que estão, Senhor, sob jugo de adversidades, doenças, perturbações, levando-lhes íntimo reconforto, Senhor, através das nossas possibilidades radiantes, mas que acrescidas pelo magnetismo sublime dos espíritos que aqui estão, podem, Senhor Jesus, contribuir com o nosso valor, com os nossos valores, para o melhor entre todos. Assim, nessa paz, nesse instante que sentimos, nessa serenidade que nos toma a alma, na confiança no porvir, em nós mesmos, Senhor Jesus, em Teu nome, encerramos os nossos trabalhos na noite de hoje. Onde é a festa de Réveillon? Me diga mais que festa de Réveillon. Faz sim.